E aí? A verdade é que nunca te contaram sobre a imprensa. Tudo bem com vocês ou não? Então vamos nessa. Boa noite. Estamos ao vivo, vai subindo aí. Já estão perguntando aí se vai votar num ou no outro. Não está na hora de votar não, amigo. Está na hora de sair no mano a mano, gastar a sola de sapato e tocar o terror na terra. Hoje eu resolvi fazer essa live e falar com vocês por um simples motivo. É um dia mundial de liberdade da imprensa. E uma coisa a gente tem que chamar atenção sobre a imprensa. A imprensa, ela ajuda muito e pode atrapalhar muito. Só que a gente não pode controlar ela, porque se controlar ela, aquele que tem um acesso, aquele que é dono, ou aquele grupo que está no governo, ele pode manipular todas as informações. Então, como que a imprensa pode atrapalhar? Quando ela se torna o quarto poder da República. Tem 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, quando ela fica o poder que fica tentando costurar os poderes, em alguns países isso é real, a gente começa a ter um problema como nação. E eu quero chamar sua atenção numa coisa em relação à imprensa. A imprensa, quando ela consegue noticiar notícias ruins sobre ela mesma, essa é uma imprensa com selo de qualidade, de liberdade. Então, o que eu quero chamar a atenção da imprensa no Dia Mundial, da Liberdade de Imprensa, não é o Dia da Imprensa, o Dia da Imprensa é em junho, mas do Dia Mundial da Liberdade, é que a liberdade ela é indiscutível, a liberdade ela é inegociável. Nós não vamos negociar a liberdade desse país. Pablo, minha opinião é essa, você tem a liberdade de falar, porque a Constituição também fala. É livre o pensamento, mas é vedado o anonimato. Então você que tem opinião, você vai fazer o quê? Você vai escrever embaixo que você deu sua opinião. E aí o que acontece? Nós temos grandes canais de televisão, grandes emissoras de rádio, jornais, e agora esse meio poderoso chamado internet para transmitir informação. E assim como hoje se comemora o Dia da Liberdade de Imprensa, eu quero te falar que nem tudo que é noticiado também é verdade. Nem tudo que é noticiado também está no viés correto. E assim como existe a liberdade da imprensa, eu quero ressaltar a liberdade de você como ser humano de fazer perguntas, porque a liberdade você também tem de não concordar com o que está sendo noticiado. Um povo forte, corajoso, inteligente, o que ele faz? Ele precisa aceitar o que está sendo informado? Não, a informação está um pouco distante às vezes dos fatos. Assim como um jornalista, ele pode enviesar a publicação dele. Eu fico maravilhado de ver, por exemplo, alguém da imprensa me chamando de coach. Não faz sentido, eu não mexo com isso há anos. Mas aí alguém não tem nenhum trabalho, como hoje é o Dia da Liberdade, se sintam na liberdade de ouvir isso também. Vocês precisam saber, e se pedem liberdade e pregam liberdade, você precisa de, na liberdade, aprender também a ouvir. Não faz sentido. Um primeiro faz uma matéria, chama uma pessoa de coach, a pessoa não é coach. Aí os outros 50 jornais não ligam fazendo pergunta e só replica a mesma coisa. Então, se existe a liberdade, continue exercendo e ouça na liberdade também. O grande problema que a gente tem, falando de política, a liberdade é a política, é que a maioria das pessoas hoje são militantes. Isso é liberdade, pode ficar à vontade, eu não importo com isso. Eu mesmo quando vou ler um jornal, eu não quero saber a opinião da pessoa, eu, Pablo Marçal, isso é liberdade também, eu quero que você emita a sua opinião. Agora eu, enquanto cidadão, enquanto empresário, eu vou ler um negócio, se eu ver que isso está militando para a direita ou para a esquerda, eu nem termino de ler. Por quê? Porque está enviesado. É a mesma coisa de eu querer beber uma água pura e alguém pegar e jogar barro. É a mesma coisa de eu querer beber uma água pura e alguém for lá e jogar fezes. Aí alguém fala, mas tem só um pouquinho. Eu não sei você, eu não quero. Então hoje é o Dia Mundial da Liberdade
na imprensa. Eu vou te falar uma coisa, eu queria que você repetisse isso. Fala assim, o hoje é o dia mundial de todas as coisas. A gente tem que repetir todo dia que a gente acordar o dia mundial da liberdade. Não precisa pôr nada na frente, é tudo realmente liberdade. Faça o que tu queres. Mas lembra de uma coisa, se pede liberdade, tem que liberalmente, você também de forma deliberada, sabe o que você tem que fazer? De forma liberal, você também tem que ouvir. Não faz sentido. Não faz sentido você também anunciar, quando você não gosta de uma pessoa, a notícia ruim dela, para já mostrar quem ela é, porque você sabe que quem lê, não lê nem até o final. A maioria das pessoas não lê nem 30% de uma informação. Ah, Pablo, você está achando ruim porque alguém noticia você falando das coisas ruins? Não, é porque a gente está enviesando o país nessa liberdade e o país fica o tempo todo travado. Eu quero aqui pedir sim, que continue a liberdade. Eu acordo todo dia pedindo liberdade. Você acredita no que você quer, dá a sua opinião naquilo que você quer. Mas uma coisa eu queria pedir, para todas as famílias, inclusive não sei se você sabe, só existem mais ou menos, tá? No máximo isso. No máximo 20 famílias que são donas de canais de televisão no Brasil. Então eu quero pedir encarecidamente às 20 famílias que são donas de canais de televisão. Por favor, usem da liberdade da imprensa, não para ser só uma empresa de propaganda. Algumas pessoas estão mandando mensagem. Por que seu evento, que tinha mais gente que do Luiz, mais gente que o do Messias, ninguém noticiou lá nas manchetes? Vocês sabem responder ou não? Vocês sabem ou não? É um pouquinho difícil. É um pouquinho difícil. Eu pedi uma jornalista, eu falei, você pode noticiar? Ó, em vídeo, você me pagar 50 mil, eu vou noticiar. Eu falei, 50 mil, eu vou ficar com 50 mil aqui, vamos usar no Instagram, WhatsApp, vai mais devagar. Esse é o grande lance. O problema da imprensa é que começou a virar empresas de propaganda. E na mesma liberdade que você pede, a imprensa tem que ter liberdade. Por favor, tenha a liberdade de ouvir. A liberdade é um problema. Quando você pede por ela, você precisa de pegar o ônus dela. Fala assim comigo, liberdade tem bônus e ônus. Quer ver? Vamos pedir a liberdade então. Uma pessoa fala, uma vez eu lembro na faculdade de Direito, que um senador estava contando essa história, que um senhorzinho estava na casa de prisão provisória lá de Goiás, ele estava fazendo um tratamento dos dentes, e é muito bom lá inclusive, ele saiu, foi dar um rolê na vida e depois voltou a ser preso. A primeira coisa que ele chegou lá foi sorrindo, ele falou assim, eu não aguentava mais, estou numa dor de dente, e aqui o tratamento é... Aí alguém olha e fala, mas você estava na liberdade. Ele falou, mas eu não consigo, lá tem que pagar caro para arrumar os dentes. Aqui eu estou com os meus brothers, eu jogo futebol, arrumo os dentes de graça, aqui é um dos melhores lugares. Acredite, tem pessoas que não vão gostar da liberdade. Se o brasileiro amar a liberdade, ele não vai aceitar qualquer informação de primeira. Eu fiquei a minha vida toda ouvindo, lendo, noticiando e replicando informações, e eu percebi que a maior parte dessas informações é para gerar emoção em você, e a maioria delas não está conectadas ao fato. Uma das coisas que eu mais amo é ver a notícia que fizeram do Pico dos Marins. Olha para você ver como é que funciona. A notícia é simples, e eu vou te contar do jeito que foi. Começou a entrar água na minha barraca, fiquei 1 hora lá com a água subindo, deu um grito, Marcos Paulo, ele, o que foi? Está molhado sua barraca? Ele, não, a minha está sequinha. Falei, então estou passando para aí. Fui para lá. E ele, e aí? Eu falei, cara, com a chuva dessa, pede para o bombeiro vir aqui, porque eu não sei como é que está o grupo lá embaixo. Resumindo, ninguém arranhou uma unha, ninguém foi entrevistado, mas criaram um escarcéu. Só que não sabiam que era eu. E aí quando a gente desce, a única notícia, eu tenho um print da notícia, foi o Globo, Globo.com. Só escreveram assim, 32 turistas se perdem. A gente não se perdeu, a gente já subiu lá várias vezes, estávamos no lugar e solicitamos o suporte para o grupo de baixo, porque não estava comunicando por rádio, só isso. E acabasse a conversa.
Só que aí um dos bombeiros viu a minha pessoa e ficou caçando um jeito de tirar foto e esquentar o assunto. E aí ele, olha, eu preciso tirar uma foto para o comandante. Eu falei, você não vai tirar foto minha. E aí várias pessoas da minha equipe começaram, olha, ele está querendo tirar foto. Eu falei, vai, eu sei, eu não vou sair nessa foto. Aí começou o caos, porque viu que tinha um cara lá chamado Pablo Marçal. Aí virou uma desócia e eu fiz o quê? Apareci na Band, na Record e na Rede Globo, no horário mais nobre de televisão. Eles foram lá e reviraram minha vida, arregaçaram com tudo e colocaram lá. Uma pena, né, que eu tive que faturar um pouco mais de 20 milhões de reais a mais pelo tanto de gente que veio fuçar nos meus stories. Eu fui lá, fiz tráfego pago, chegaram me xingando. Cadê a montanha? Eu falei, cadê a sua montanha de lixo emocional? Você veio aqui para buscar a minha montanha, eu vou mostrar a sua. Agora você vai clicar aqui, arrastar para cima e vai comprar. Aconteceu isso. Vai apertando um like. Sabe o que é o interessante? O interessante é que não conseguiram uma única entrevista com ninguém. Uma única entrevista. Todas as pessoas, não teve uma. E eu estou te falando a plena verdade e pode me pôr de frente com o corpo de bombeiro. E eles são homens honrados, prestaram serviço. Eles nos acompanharam, não pegou na mão de um, não pôs uma corda, não fez nada, não foi um resgate. Pablo, você está querendo reescrever a história? Não, eu estou querendo te falar algo. Tome cuidado com o que você lê. Porque a distância do fato com a perspectiva de alguém que está escrevendo, principalmente com viés, eu tenho que usar da liberdade para te falar, está quase tudo errado. Então, de fato, é o seguinte, alguém me perguntou, você arrepende de ter chamado o corpo de bombeiro? Eu não arrependo, sabe por quê? Porque eu pedi para um grupo que não estava na comunicação. E eu, na liderança disso, eu não poderia, de forma nenhuma, correr o risco disso. Então, eu pedi ajuda sem saber se precisava de ajuda para o grupo de baixo. Resumindo a conversa, esse é um dos assuntos. Como que as pessoas gostam de chamar umas às outras? Da forma que ela não gosta. Por que que ela não pode colocar lá o que você faz? Mas vamos usar da liberdade? Eu faço do jeito que eu quiser. Eu, Pablo Marçal, toda entrevista que eu dei na minha vida, eu nunca fiquei satisfeito, porque sempre tem alguma coisa errada. E aqui eu queria usar da liberdade mundial da imprensa. Vocês, tendo o Pablo no possível governo em 2023, nunca vocês vão ser censurados. Eu não vou fazer igual ao atual governo, que fica esculachando a imprensa. Eu sempre vou querer que vocês falem, investiguem, quebrem o pau, geram opinião, temática, façam tudo. Mas usa também dessa liberdade para não gerar ônus indevido para as pessoas. É muito interessante que a notícia acabou virando, a imprensa em geral, acabou virando realmente um quarto poder onde as pessoas se curvam. Elas se curvam e falam, não, foi o Globo que noticiou. Não, foi a Band. Por exemplo, TV Bandeirantes, está crescendo muito, está de parabéns, viu? Levou o Faustão para lá, está muito legal. Mas vocês erraram de forma leviana, não por falta de informação. No resgate do Pico dos Marins, colocaram um helicóptero nos resgatando. Lá não tinha condições de enxergar um palmo. Eu tenho um helicóptero, nem o meu ia, que é superior ao helicóptero de resgate do estado de São Paulo. Não existiu isso e eles colocaram no vídeo. Não sei se é desinformação, eu não sei se pode falar, por exemplo, que um canal produz fake news. Isso foi um fake news. Para quê? É uma questão de sensacionalismo para de novo atacar a reputação das pessoas. E não existiu isso. Mostraram maca, ninguém pôs a mão em nada. Vários canais na internet noticiaram um cara falando que eu sou irresponsável. Eu fui ver quem é esse guia. Esse guia nem estava lá. E é uma desossa. Vocês querem liberdade para deixar as pessoas que têm as senhas de vocês para escrever nas páginas de vocês, para escrever mentira? Para isso também vocês têm liberdade, mas se tem liberdade para isso, ficam com o ônus da mentira. Vão ser rebatidos. Na época eu não importei porque eu só fiz o CCC, que é conectar, converter e canalizar energia. Fiz muito bem, inclusive. Mas eu quero te falar algo. Não acredite em tudo que você lê. Eu vou te explicar uma técnica que existe no mundo digital, principalmente, chama clickbait. Aquele enunciado, a headline, que é a cabeça de linha da notícia, geralmente não é a verdade. Aquilo é para você clicar porque você toma um susto. E aí quando você entra, a informação é de outro jeito. Então, numa guerra digital, onde
a imprensa precisa de vender recorrência, aí você entra lá na notícia, aí quando você vai ler, ele fica pedindo para você pagar uma mensalidade, eles usam texto, que inclusive eu uso, e eu não estou falando que está errado, eu só estou falando para você tomar cuidado. Porque se a gente prega liberdade, a gente tem que aprender a usar o ônus e o bônus. E aí que está o grande lance. Quando alguém quer noticiar algo em relação a você, eles sempre vão começar com coisas pejorativas. Na quinta-feira, aqui dentro desse prédio, eu estou aqui na sede da nossa empresa Plataforma Internacional em Alphaville. Na quinta-feira, às 15 horas, eu vou fazer aqui uma leitura, eu vou convidar toda a imprensa para vir aqui e vou mostrar para vocês quem é que vai vir. Quem virá fazer perguntas, sabe por quê? Porque a maioria está comprometida em fazer o seguinte, a gente só dá notícia se pagar. Eu pesquisei mais de 20 partidos políticos e vários deles nem queriam conversar, a não ser com 20 milhões de reais na mesa, para eu virar candidato. É assim que funciona o Brasil. Vocês querem liberdade da imprensa? Vamos todo mundo ter liberdade de exercer todas as liberdades. A pessoa quer noticiar numa headline e fala assim, ó, custa 50 mil reais para você fazer isso. Deixa eu te explicar uma coisa. O Brasil não vai para frente desse jeito, sabe por quê? Porque vocês estão pedindo para os poderosos gastarem um dinheiro e aí logo a gente não tem uma imprensa livre. Ela é guiada por capital. Eu sei que vocês têm que pagar os salários de vocês, tem tudo. Mas você sabe o que acontece? Ninguém nunca vai ficar falando coisas boas, por exemplo, de um candidato chamado Ciro Gomes. Tá tudo bem que o Ciro ele precisa de ajuda em relação à gestão das emoções dele. Inclusive, Ciro Gomes, eu humildemente me proponho a te ajudar nisso. Se você for pegar o histórico do Ciro, ele é o candidato mais preparado para ser o presidente do Brasil, Ciro Gomes. Aí alguém fala, você vai apoiar o Ciro Gomes? Não, eu estou dando uma notícia de quem conhece os candidatos. Ele, de fato, é o que tem o melhor histórico para governar o Brasil. Só que a notícia também não pode ser só boa, né? A gente tem que mostrar. Tem um problema de gestão das emoções. E aí você olha para o Dávila, por exemplo, do Novo. Ninguém nunca vai noticiar, porque toda headline em jornal só fica falando de Luiz e de Messias. Luiz e Messias. Luiz e Messias, Luiz e Messias. Você não suspeita por que não coloca outro nome lá? Eu não sei se você sabe. O Luiz, ele fala uma besteira por dia, para todos os veículos de comunicação e todos os inimigos ficarem repostando ele todo dia. Vocês não conhecem a guerra dessa liberdade. E aí alguém fica indignado todo dia. Olha, o Luiz falou isso, por exemplo. Ah, ele falou isso, foi para você ficar repetindo. E a pessoa cai. A coisa que eu mais quero é que alguém fique me chamando de coach da montanha. Está todo mundo zoando. Tem uma coisa no branding que você tem que aprender, o seguinte, você nunca vai entrar num lugar que se você não tiver pelo menos um sinal lá. A chave para abrir a porta do cérebro de alguém é ter pelo menos um sinal, um rastro lá dentro, positivo ou negativo. Fica mais fácil de entrar. Ah, esse é aquele, aonde você for, se estiver sendo falado, você já tem a chave para entrar no cérebro da pessoa. Então não se importe o que vão falar, mas eu vou chamar a atenção de vocês. O jornal, por exemplo, toda televisão aberta é uma concessão e eles não fazem jornais porque eles amam fazer jornal. Eles fazem 2 horas de jornal por dia porque é obrigatório. Você sabia disso por lei? Quem aqui não sabia disso? Levanta a mão. Muita gente. Por lei é obrigatório fazer o telejornal. Então se uma televisão de concessão, uma televisão que é liberada por concessão, não fizer as 2 horas de jornal, vai perder a concessão. Por que eles fazem? Eles têm que fazer os telejornais de manhã, de tarde e de noite. E aí, qual que é o problema? A empresa de televisão gasta muito dinheiro. Para você ter uma noção, uma televisão mediana, ela gasta aí uns 5 a 10 milhões de reais só parada, só pagando imposto, só pagando taxas e tudo, parada. As maiores empresas hoje do Brasil de televisão estão todas devendo 500 milhões, 300 milhões, 800 milhões e 1 bilhão de reais de imposto. Conheço alguns donos de TV. E aí o que é o grande lance? Essas 2 horas de jornal, eu quero que você, na liberdade, no dia da liberdade da imprensa, você também tenha liberdade como cidadão de avaliar o que a imprensa faz, tá? Eu quero que depois de hoje você comece a perceber como é que é noticiada essas informações. Eu vou te contar como funciona. Olha os intervalos dos jornais, os patrocinadores do intervalo.
Você vai fazer uma lista com a caneta. Depois você vai ficar olhando as informações que são ditas nos jornais. É para linkar com os patrocinadores do intervalo. Quase 80% do que é noticiado é para fazer o quê? Vincular com o que está sendo noticiado. Pablo, você vai perseguir a imprensa? Eu não vou perseguir ninguém. Ontem, um dos maiores inimigos que se levantaram na internet na vida, ele fez um vídeo arrependido e falando que eu sou o cara e que não sei o quê, e está tudo certo. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: esse Pablo Marçal foi o único cara que não me processou. Todos os outros me processaram. Aí eu tenho que mandar um recado para ele. Eu já falei para você, eu não paro de prosperar, então eu não vou processar os outros. Vocês podem ficar com essas besteiras de vocês aí. Não vou parar. Aí agora as pessoas não entendem a informação que eu disse em relação ao Ciro, aí estão discutindo ali. Aí eles já pararam, eles colocaram no mute o ouvido e não prestam atenção em mais nada. É o seguinte: quando você não está pronto para ouvir, você também não sabe fazer pergunta. Você não respeita a vez do outro. E aí a gente está numa guerra por causa disso. Sabe o que aconteceu com a imprensa nacional? Está cheia de militante de esquerda e de direita e eles não discutem mais o Brasil. Eles discutem o quê? Só a opinião política de esquerda ou de direita, e isso não vai criar uma pacificação nacional e a gente vai ficar parecendo um povo, uma mula na verdade. Um povo que não discute crescimento é uma mula que fica carregando um monte de ônus, não precisa mais disso. Por favor, se você se propõe a ouvir, antes de abrir essa boca para afirmar, faça perguntas. Então sim, hoje é o dia da liberdade da imprensa. Liberdade é um negócio perigoso que te dá ônus e bônus. Lembra sempre dos ônus e lembra sempre dos bônus. A liberdade você não pode fazer tudo, mas você tem que descobrir que você não é obrigado a fazer nada. Então se você não é obrigado, muitas vezes você nem vai fazer. Mas não te dá a liberdade. Não faz você alguém que pode fazer tudo. Às vezes você tem 2 milhões de reais de patrimônio, você já não pode comprar uma McLaren. Então você, mesmo livre com 2 milhões no bolso, você não compra. Se você parcelar, talvez você compre. Mas o que eu quero te dizer é que a liberdade não te dá poderes ilimitados para falar o que quiser da vida dos outros. Então, perceba uma coisa. Se a gente não tivesse essa liberdade de imprensa, você acha que o país ia estar que jeito? O candidato Luiz, por exemplo, o seu Luiz, ele tem um problema muito sério. Ele quer controlar a imprensa e a imprensa não fala nada. Ele quer controlar a forma que a imprensa vai fazer as coisas. Eu sou contra, a imprensa tem que ser livre. Livre para falar o que quiser, mas eu vou te falar, na quinta-feira eu vou assinar um documento e eu vou pedir uma coisa. Vamos todos discutir sobre o crescimento do país. Quer descer o pau nos outros? Desce. Mas não gasta 100% das suas linhas editoriais para ficar fazendo isso. Quando você vê um canal de televisão colocar todos os repórteres para começar as notificações jornalísticas com o mesmo verbo, atacando as pessoas daquele jeito, é assustador. Aí você fala, não, mas é para ficar organizado. Não é. Eles todos começam. Eu posso pegar vídeos e mostrar para vocês. Fulano tenta aprovar, aí fica 40 jornalistas falando a mesma coisa com a mesma expressão, tenta. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão instalando chaves cognitivas em vocês. Quando eu percebi que eu era escravo de imprensa, eu percebi que eu ficava discutindo um assunto que falava na televisão. Eu sei que eu vou parecer um ignorante agora, mas se você quiser fazer pergunta, fica à vontade. Meu sonho é que às 15 horas de quinta-feira, tenha mais jornalistas dentro desse auditório perguntando o que quiser para virar tudo do avesso do que quantidade de cadeira disponível. Só que não vai ter. Porque a maioria não está querendo saber a verdade. As pessoas querem o quê? Falar o que interessa para o grupo econômico deles. Então põe uma coisa na sua cabeça. Eles não querem saber de fato a intenção. Eles não querem saber, eles querem ridicularizar e já defendeu o grupo econômico que já pagou isso. Então, existem sim imprensas sérias e são bem poucas. Dá para perceber pelo nível de notícia, pelo nível de pergunta, pelo nível de aprofundamento. E eu quero que vocês se liguem depois de hoje.
Assim como a imprensa é livre, você também é livre para não acompanhar esse tipo de coisa. Vá direto na fonte. Eu parei de assistir televisão em 2013. 2013, mesmo ano que o Lourenço, que é meu filho mais velho, nasceu. Tem 8 anos hoje. Eu assistia muito televisão. Uma coisa eu vou garantir para vocês em 2023. Em todos os ministérios do governo federal, eu vou arrancar todas as televisões. Um dia eu tive uma visita no Ministério das Comunicações, e aí eu sentei lá, e aí eu ia conversar com o ministro olhando os jornais, tudo que estava falando. Eu falei, tem como você arrancar essas televisões daí não? Quando eu vou na televisão, dar uma entrevista, participar de algum programa, lá no camarim fica o jornal o tempo inteiro falando, como que você consegue ficar trabalhando o dia inteiro vendo esse jornal? E o jornal sensacionalista o tempo inteiro. Outra vez eu fui participar num programa, a pessoa estava gostando demais, mas falou assim, ó, aí você vai, se você for muito bom, mas a notícia que tiver ruim enrolando, não for tão bom como você está ensinando, você vai falar 1 minuto, se for você fica mais. Aí estava naquela época que o DJ Ives estava agredindo a mulher, meu Deus, não falei nada na televisão, já saiu e voltou o DJ Ives repetindo a cena, batendo. E ó, o Ibope subindo e acabou, nós não quer ajudar a população, a gente quer saber de levantar o Ibope para aumentar a venda, de quê? Da propaganda. O problema é o seguinte, nós temos imprensa no Brasil ou empresas de propaganda? O dia que você vê a Rede Record, por exemplo, noticiar alguma informação ruim sobre a Universal ou a própria Record, alguma coisa do grupo, ali tem uma imprensa. Esse é um certificado de legitimidade. O dia que você vê o grupo Rede Globo de televisão noticiar alguma coisa ruim do seu próprio grupo, ali tem o certificado de legitimidade. Agora, não faz alguém que é livre engolir que a sua imprensa, ela é 100% imprensa. Porque ela está como uma empresa de economia mista. Ela está um pouquinho imprensa ou muito imprensa e um pouquinho empresa de propaganda, e esse é o problema. Por isso que não dá para confiar na maioria dos veículos de comunicação. Primeiro, muitos estagiários morrem de preguiça de ir atrás da informação, ou os próprios jornalistas. Pablo, por que você quer chamar atenção para isso? Mesmo sendo assim, eu quero que você seja livre, e continue livre e fale o que você quiser. Mas lembra de uma coisa, para de matar a nação com essa pseudo-liberdade. Vocês poderiam fazer grandes notícias, vocês poderiam aumentar a esperança das pessoas. Vocês poderiam fazer com que as pessoas acreditassem mais no país através das notícias. Eu avaliei por muito tempo para comprar um canal de televisão, cheguei a quase assinar o contrato. Depois que passar esse período, talvez aí de 4 anos, que eu entrei agora, eu ainda tenho esse desejo de comprar um canal de televisão. E eu vou te falar, é um compromisso público. Eu vou noticiar pensando no povo brasileiro. Porque se você ficar o dia inteiro falando, está roubando, está matando, matando, isso não sai da cabeça das pessoas. É tragédia o tempo inteiro. E tem um problema no cérebro, tudo que ele fica ouvindo vai expandindo e começa a atrair. Aí fica um povo medroso o tempo inteiro. Eu posso falar, tem muito mais gente boa no país do que gente ruim, mas se você ficar ouvindo o noticiário, parece que todo mundo é do mal. Pablo, o que você sugere? Saia da frente da televisão. Toda hora alguém manda alguma coisa no WhatsApp, você viu isso aqui? Eu falo, o que é? Falou em qual jornal? Tal, vamos ver o fato, vamos ver aqui. Esquece isso aí. A primeira coisa que você tem que colocar é que uma notícia, imediatamente, ela já precisa de entrar em suspeição. O que é isso? Você já tem que olhar e falar assim, ó, tem alguma coisa errada com quem escreveu isso aqui, vamos investigar, está enviesado? Não fica caindo em qualquer notícia. Essa é a geração que quer criar um ministério da verdade. Essa que é verdade, essa aqui não é. Deixa eu te falar uma coisa, existe o fato e as versões do fato. Busque várias versões, pode usar até 10 versões, mas não vai chegar no fato. O fato você tem que ir na fonte. Até hoje não foi noticiado o fato do porquê que a Dilma Rousseff perdeu o mandato. Não foi. É pedalada fiscal, o outro fala isso. O fato é outro, você vai ter que ir na fonte. E os caras da fonte não vão entregar o fato. Quer liberdade? Viva ela no ônus
no bônus e nas limitações. Então é o seguinte, é muito bom. Então vamos comemorar aqui com os principais canais. Parabéns. Hoje saiu um ranking de 180 países, o Brasil está no 110. Está bem longe, sabe por quê? Porque nós estamos olhando para essa imprensa, que na verdade tem uma mistura gigante de empresa de propaganda, e a gente foi perdendo a confiança, e por perder a confiança, o que está acontecendo? As pessoas vão ficar brigando e xingando os canais de televisão. Você que não é bobo nem nada, você assiste uma novela, você sabe que a novela produz cultura no país. Você vai percebendo o que está por trás, qual a intenção daquela empresa de comunicação, e o que você faz? Você não quer mais assistir, você fica revoltado. E aqui eu queria pedir para todos vocês, as 20 famílias que são donas de canais de televisão, por favor, pensa na pacificação nacional, chega de ficar rachando o país. Falem o que vocês quiserem, mas coloca no coração de vocês uma base, pensa no crescimento dessa nação. Antigamente as pessoas ficavam olhando para os rádios, sabe de que forma? Elas nem tiravam os olhos do rádio, é muito engraçado, eles pegavam todos os sensores cognitivos e ficavam olhando para o rádio, a pessoa falava e ficava assim, peraí, ela olhava com os olhos. Você sabe o que a televisão, que fez 70 anos aqui no Brasil, está preocupado? É com o tal de internet. A internet, a televisão cumpriu 7 ciclos, são 70 anos de televisão. A televisão entrou em declínio, você sabe que dia que ela vai voltar? Sabe ou não? Nunca mais. Ela vai entrando numa curva é um declívio que não volta. Agora, tem como fazer a televisão ressuscitar com outra coisa. Aí tem que pôr uma alma dentro dela, internet. O que eles fazem na televisão? Eles falam para você, olha, é de graça. É de graça, só que nunca foi. É igual o Facebook. Facebook é de graça. Vocês têm que aprender que o jogo é sobre anúncio. Eu queria que vocês falassem com a boquinha para as pessoas que estão em casa ouvir. Fala assim, ó, o jogo do Facebook é anúncio. Fala assim, não existe rede social. Existe rede de anúncio. E eu agradeço a Deus por causa disso. Enquanto você acha que está relacionando, a cada 5 toques na tela um anúncio. E tem gente que não entendeu esse jogo. Pablo, quem que entendeu? Quem ganha com esse jogo. Então a televisão aberta não é gratuita, ela é paga. Ela fica colocando na sua cabeça propaganda, viés o tempo inteiro, militância na sua cabeça, loucura na sua cabeça. Aí você fala, e aí? Já está instalado, filho, pode ir embora em paz. Você não dá conta de pensar do jeito que você quer mais. Então uma coisa eu te falo, depois que explodiu esse negócio chamado internet, as pessoas ganharam liberdade, sabia ou não? Porque qualquer doido escreve coisa, mas lembra de uma coisa, liberdade tem um ônus e o quê? E o bônus. Assim como muita gente séria produz conteúdo, tem um monte de gente doida que faz conteúdo e faz os outros ficar doido. Tem um monte de gente que fica falando para mim, você sabe que o nome de Jesus não é isso aí não, né? Porque esse aqui descobriu não sei aonde, aí eu pego a fonte e falo, o que você está falando, amigo? Estudei isso aí, teologia, sai daqui. Só que aí as pessoas começam a gravar vídeos sem parar. Só no YouTube tem 2 bilhões de visualizações por dia. E aí que está o grande lance. Você quer prosperar, sim ou não? Sim. Para de ler notícia. Quem aqui de verdade leu uma notícia e tomou uma decisão que mudou a sua vida? Notícia no jornal, todo dia. Tem que ler mais de 1 hora, 2 horas de jornal, ele é bem informado. Eu tinha parado em definitivo de ler jornal em 2016. Assisti televisão em 2013 e fiquei anos sem ler uma única notícia. Aí alguém fala, como é que você fica bem informado? Sabe como é que eu fico? Eu fico cuidando da minha vida, prosperando meus negócios, tempo de qualidade da minha casa. Tem gente que não tem 10 minutos com os filhos, mas gasta 1 hora lendo jornal todo dia. Ele tem que ficar bem informado. Eu vou te falar para que serve informação. Fala com a boquinha assim, ó, informação é para mudar emoção. Por que isso? Porque alguém que entendeu o jogo fica manipulando as emoções das pessoas. Então, você quer ser um país de fato que cresce, ser um país que vai estar em 2032 em primeiro lugar na economia mundial, sim ou não? Sim. Sai da frente da televisão, lá está falando que não vai.
Quando alguém fala para mim assim, não vai, eu falo, então você já não serve de conselheiro, eu vou fingir de surdo. Certa vez alguém foi subir no Everest, ao culto da montanha. Foi subir no Everest, estava descendo uma galera. E falava, ó, não sobe não, e o cara continuou subindo. Aí foi no acampamento base, não sobe não, não sobe não, não sobe não. Foi, chegou lá em cima, subiu. Aí ele pegou e desceu, todo mundo, mas você é louco, todo mundo falou, aí ele ficava calado e ninguém entendia. Aí chegou um familiar, abraçou, parabéns, mas por que ele não responde? Ele é surdo. Por causa disso, conseguiu subir e descer, não ouviu ninguém. Esse é o lance. Agora, para quem que você tem que fazer pergunta? É para uma notícia ou é para você mesmo? Tem que fazer para você. Pablo, mas como iremos ficar? Posso te falar uma coisa? Vamos usar a lógica, vocês querem usar ou não? E se não tivesse notícia no mundo, você ia fazer o quê? Cuidar da sua vida. Esse é um bom negócio. Teve um governo que passou no país que gastou 18% do PIB só falando para o mundo inteiro que ele era o melhor presidente de todos os tempos. Ele gastou 18% da riqueza produzida na nação para convencer todo mundo que ele era o melhor presidente. Eu, Pablo Marçal, na época, era adolescente, eu caí, fui no comício. Eu emocionei de ver aquele homem. E ele lá no comício, e eu falava, mano, ele é muito fera. Ele é muito fera. Não é ele que é muito fera, era a propaganda que era muito boa. Pagar 100 milhões de reais para alguém fazer vídeo para você, esses vídeos tem que ficar bom? Ele realmente tem que ficar muito bom. Presta atenção numa coisa, cuidado com as informações, a maioria delas estão muito longe dos fatos. Tem um pessoal hater aí que está doido aí. Alguém falou que eu estou falando da Lula. Não, estou falando do seu Luiz. Queria pedir para todos vocês que estão aí no YouTube, coloca uma hashtag assim, ó, chega desses dois. Chega desses dois. Sabe o que acontece? O que é? Coloca aí no painel de LED, vocês não conseguem não pôr aqui assim no meio? Chega desses dois. Põe uma hashtag aí, bora, chega desses dois. Sabe o que acontece? Eu quero pedir para vocês que me seguem. A gente precisa um pouquinho de musculatura, porque você já sabe o que acontece. Então estou te dando explicação, a gente precisa de manifestar nossa opinião. Não é a liberdade de se manifestar? A gente precisa ter nossa liberdade de manifestar também. Vamos fazer o seguinte, vamos usar nossa liberdade de manifestar, todo mundo que está aqui. Vamos entrar, por exemplo, na postagem da UOL. Alguém me presta aí a última postagem da UOL. Entra aí na UOL. E vamos usar a nossa liberdade para escrever lá assim, ó. Chama o Marçal para entrevista, UOL. Aqui, obrigado. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, a última notícia do UOL. Tá bom. Cadê os comentários dessa última aqui? Ah, é Rios. Entra no último Rios aí. Ó, na última postagem do UOL tem 15 comentários. Entra aí nela, onde está o radar das eleições. Entra todo mundo aí e escreve assim, ó, chega desses dois, chama o Marçal para entrevista. Escreve aí, vamos fazer isso, vamos usar da nossa liberdade para isso. Põe hashtag na UOL, UOL Notícias. UOL Notícias. É no Instagram. E agora a gente posta no Twitter, chega desses dois, todo mundo junto. Aí alguém fala, e aí, o que nós estamos fazendo? Fala todo mundo comigo assim, nós estamos dando uma notícia. Tem alguém que precisa ser entrevistado aí, né? Vamos fazer isso. Na última da UOL Notícias, você vai entrar no UOL Notícias. Aí a última postagem, que está aqui, ó, radar das eleições. É penúltimo? Não, então peraí. Moraes multa Daniel Silveira em 405 mil por descumprir medida do Supremo. Que isso? Onde ele vai arrumar esse dinheiro? É aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Moraes e o Alexandre Silveira. Você entra nessa postagem e escreve assim, ó. Chega desses dois. UOL, chama o Pablo Marçal 1 para entrevista.
Aí você põe hashtag aí o que você acha que eu vou virar em 2023. Que eu não posso falar. Que nós entendemos de legislação. Já está bombando? Entra aí então. Já estou vendo aqui, ó. Chama o Marcelo para entrevista. Marca aí papo, marcar um. Sabe o que acontece? Existe um ciúme. Quando o rádio começou a explodir, o rádio tinha hegemonia. É outra do Marcos Paulo. Tinha hegemonia. Depois, chega a TV, aquele negócio estrambólico que do grego, né, significa, grego e latim, TV, televisão, vem de tele, por isso telecomunicação, significa comunicação distante, televisão significa visão distante. A televisão, através da multimídia, fez um boom. Aí o que acontece? Em outubro de 2020, comentou aí, presta atenção aqui agora. Alguém falou assim, o Messias é o melhor para esse momento, o Pablo vai ter sua vez, vou ter minha vez. 2023 eu vou estar sentado lá, vou falar uma coisa para vocês, é uma notícia que eu estou dando do futuro. A notícia que eu falo do futuro para todos vocês que estão assistindo é que nem o seu Luiz e nem o Messias vai sentar na cadeira nunca mais. Eu estou te garantindo isso. Não vai sentar. Não vai. Eu sei que eu vou continuar sendo ridicularizado. Falta 44 dias. Pode ir falando e enchendo o saco adoidado. Lembra de mim quando estiveres na mesa de almoço da casa da sua avó e da sua mãe, por favor. Os argumentos já foi processado, ele é vendedor de curso, ele é o coach da montanha. Por favor, não fique sem falar. Vocês me ajudam, vocês que estão aqui presencialmente? No almoço de domingo fala, que absurdo, o coach da montanha quer levar todo mundo para a montanha. Aí solta essa e sai correndo. Então tá bom. O que acontece? Quando a televisão tomou um baque, esse baque foi assustador. Eu nunca imaginei que a gente ia faturar mais que o lucro da Rede Globo, por exemplo, uma empresa de internet contra um canal de televisão daquele tamanho. No ano passado, a lucratividade da Rede Globo caiu 78%. Vocês sabem disso ou não? 78%. E sabe o que significa isso? Um baque que não estava sendo previsto. Teve que voltar membros da família Marinho. Isso aqui é uma notícia. Essa é uma notícia que você nunca vai achar em nenhum portal da Rede Globo. Tinha que ter lá. Rede Globo registra 78% de queda na lucratividade 2021. Você sabe o que aconteceu? Teve que voltar um membro da família para reorganizar a TV e enfiá-la dentro da internet. Fazer as coisas de stream e tudo, porque senão ia tomar um tranco. Teve que fazer 2 edições de Big Brother no ano. Vocês já sabiam dessa notícia? Que é o maior produto que tem, é o Big Brother. E o Big Brother fez o quê? Além de fazer 2 edições, começaram a trazer pessoas da internet. Por quê? Em outubro, se você quiser anotar essa data, é uma notícia boa que você tem que saber. Em outubro de 2020, pela primeira vez na história, existiu uma ruptura entre TV e celular. As pessoas estavam assistindo a TV com o celular na mão. Aí quando chegou em outubro, elas começaram a olhar mais para o celular do que pela TV. Então qual é o futuro da TV? Eu vou te explicar. Se não conseguirem colocar a venda naquele aparelho também vai deixar de existir. Pablo, você está doido? A gente está vendo aí. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um processo evolutivo tecnológico que chama desmaterialização. O seu celular, ele foi o poder de engolir. Quem tinha bip? Quem usou bip aqui na vida? Vocês usaram? Era chique, não era? Então, imagina o senhor saindo de casa, igualzinho escoteiro, com um bip, uma lanterna, um fax, um rádio, que mais? Uma máquina fotográfica, imagina. Um Walkman, que mais? Uma Cybershot, que mais? Uma 12C da HP ou científica aqui, imagina, todos esses trem pendurados na cintura. A agenda eletrônica,
bloco de notas. Hã? As fichas de orelhão. Quem mais? Não entendi. É, um laptop. Imagina, vai pendurando uma televisão. Um MP3, calculador, videocassete. Fala assim comigo, fala assim comigo. Graças à desmaterialização. Espera aí que eu não falei um. Você tinha que carregar um equipamento desse tamanho na cabeça, chamado aparelho de videochamada. Era um aparelho desse tamanho. Deixa eu contar um segredo para vocês, vocês vão se assustar. Olha o que é disrupção e por isso que a gente como país vai avançar. Na década de 90 custava $200 mil um equipamento de videochamada. E você tem ele aí dentro do seu celular hoje. Para a gente crescer e ir para as coisas que realmente fazem sentido, a gente vai ter que desmaterializar as coisas. Então hoje o seu celular tem isso tudo. Posso contar um segredo para vocês ou não? Quando vocês vão comprar uma lanterna, tem que instalar alguma coisa no hardware. Já está lá dentro, não está? Quando você vai baixar um aplicativo na loja de aplicativo do celular, precisa mexer em alguma coisa no celular, pôr mais potência nele, sim ou não? Assim é seu cérebro. Já está tudo aí dentro, é só acionar. Então, o processo evolutivo vai desmaterializar a televisão, vai desmaterializar livro impresso também. Só que isso já foi previsto. As pessoas elas não vão ler porque elas vão ficar no rios. Cantando Frida, por que você matou o Curiri? Essa é a notícia que todo mundo sabe. Alguém escreveu assim: quero ver a briga do Pablo com o STF. Amigo, eu sou um apaixonado pelo direito, não vai existir briga. O presidente da República, ele não faz gestão do STF. O que vocês têm que entender é que quem fica querendo peitar o STF tem problema de ego, ou de inteligência, ou de capacidade. É só isso. Eu lembro muito bem, eu vou mandar um ofício lá, enquanto pré-candidato, né? Não sei se vocês sabem, não existe candidato hoje a presidente da República. Todos são pré, inclusive o próprio presidente. Não existe, candidato é só a partir de 20 de julho até 5 de agosto. Dali para frente é que vão oficializar, vocês são candidatos. Ninguém, nem o Luiz, nem o seu Luiz, nem ninguém. Eu vou pedir para entrar lá e quero eu mesmo conversar agora, como pré-candidato, com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, com os 11. Eu lembro a primeira vez que eu pisei naquela casa em 2005, o respeito que eu tinha por aquela casa e o respeito que a nação tinha. Eu, Pablo Marçal, vou fazer o Brasil recuperar o respeito por aquela casa. Ano que vem tem 2 vagas para colocar de ministros e eu já vou dar um aviso para a nação. Os 2 ministros, e isso eu vou convencer com grandes aliados dentro do Senado, porque o ministro do STF precisa ser sabatinado no Senado e aprovado lá. Nós vamos colocar 2 ministros lá, e os 2 ministros não vão ser nem de esquerda e nem de direita. Vão ser pessoas pragmáticas que entendem do povo, que têm notável saber jurídico, que é o que é necessário para virar ministro do STF. Não vai ter esse povo que fica com militância. É isso que eu vou te falar. Pablo, e os que têm? O problema é deles. Colocaram, a lei permite e está tudo bem. Tem que aceitar. Ah, eu vou quebrar o STF, eu vejo vocês falando por aí, principalmente quem gosta do Messias. Vocês não entendem de lei, moço. Aí vocês ficam latindo o tempo inteiro porque vocês não entendem. Fica fazendo isso para criar uma ruptura institucional. O país vai virar uma república de banana, se vocês continuarem com isso. Aí a gente não gosta do ministro tal, então pega uma enxada e vai trabalhar. Não gostou de alguém, não precisa encher o saco mais, vai produzir no país, porque a inflação, enquanto isso está marcada para chegar em 7,89 no ano que vem, e eu não sei se você sabe como cidadão. Você como cidadão sabe como é que faz para baixar a inflação? Sim ou não? Mas você ouviu 50 vezes, a maioria de vocês no Brasil não sabe como combater a inflação, mas já ouviu 50 vezes conversa fiada de que o STF tem que fazer não sei o quê. O que a gente tem que fazer é produzir. Enquanto você não sabe o que precisa ser feito, você vai ficar caçando problema, enchendo o saco. Por isso que tem os 3 poderes. Quem cuida do poder judiciário é o próprio judiciário.
Quem cuida do legislativo é o próprio legislativo, e quem cuida do executivo é o próprio executivo, e eles se comunicam e dançam na harmonia do sistema. Então presta atenção, a gente precisa produzir, porque ano que vem nós vamos estar numa latada. A gente começa a perder o poder de compra, e as pessoas carentes, elas pagam com o próprio sangue delas. Uma inflação para alguém que tem grana não muda nada, absolutamente nada. Agora quem não tem, amigo, um pontinho percentual fora da meta de inflação, é fome dentro de casa. É isso que vocês tinham que gastar a energia de vocês. Eu nunca vi ninguém desses extremistas, nem do lado esquerdo nem do direito, discutir uma solução para a gente aumentar a produtividade para baixar a inflação. A gente precisa de mais produção. E aí o que acontece? Eles não sabem nem como é que faz para baixar a inflação. Você pode pegar qualquer um extremista de esquerda e de direita, eles não sabem nem o que é inflação. Mas por quê? É porque tem o meu viés, meu grupo de WhatsApp mandou eu brigar a isso. Alguém, por exemplo, aqui xingou o presidente, eu não sou a favor disso. Um país que está mirado para o crescimento tem que respeitar as autoridades, tem que respeitar as pessoas. Uma coisa é você não concordar com a pessoa e criticar a política dela. Agora a pessoa, o nome da pessoa, ou o que a pessoa é, isso também não é problema seu e nem meu. Por exemplo, o Messias, ele governa o país, ele emprestou o nome dele para nós, e por mais que a gente não goste, a gente tem que respeitar ele. Senão esse país também não vai sair do lugar. Então não esperem de mim, vocês que são radicais, não, agora nós vamos estar com você, mas nós vamos xingar o presidente. Você não vai ver eu fazer isso. Não dá para fazer isso. Porque senão a gente vai ser um país que quer destruir o próprio país. Respeitem as pessoas. Vamos falar o seguinte, fala aqui assim, ó, vamos brigar por ideias. Não por pessoas. Hoje a gente põe na conta da pessoa e vai embora. Vamos brigar pela ideia, vamos respeitar as pessoas. Ontem alguém falou assim, eu não vou votar no você nunca. Eu falei, por quê? Eu ainda estou pegando o que as pessoas acham sobre isso. Porque o PT vai voltar. Aí eu falei assim, mas você já parou para pensar que se você dialogar com alguém, ela ficou falando comunista e tal. Eu falei, se você parar para dialogar com essas pessoas, elas podem te ouvir? Não, as comunistas não ouvem nunca, não vai. Eu falei, calma, filho. Aí eu falei assim, você já experimentou amar um comunista? Ela falou assim, não tem jeito, ele não sabe o que é amor. Eu falei, sabe, ele é gente brasileiro antes de alguém enfiar essa minhoca na cabeça deles. Lembra que a esperança desse país é que antes do extremista ter virado extremista, ele era uma pessoa de bem, que sabia a produção, ele entendia. Não é porque você é de esquerda e de direita que está certo e errado, não. É quando você para de produzir. E quando você para de produzir, você vai gastar sua vida enchendo o saco. E essa é a pior notícia que o Brasil precisa. Quero lembrar aqui que amanhã é o último dia. Nós somos 12 mil e aperta mais um like aí para nós, deixa eu ver. Quando você aperta o like, você está investindo no Brasil. Ficou parecendo político, né? Não, deixa eu falar igual político, pode ou não? Você que deposita sua confiança no like, você está falando para a sociedade brasileira que isso precisa chegar em mais lares. Então aperta o like. Alguém perguntou aí, falaram no Pânico que eu comprei o partido. Não é verdade, não coloquei um único real no partido, tá? Eu, Pablo Marçal, não coloquei dinheiro, nem um real. Eu, Pablo Marçal, não vou pegar fundo eleitoral, nem um real. Não vai ter caixa 2, nem um real. Zero. Isso vai sobrar para vocês que estão me assistindo, sabia ou não? Porque nós só vamos alavancar se vocês fizerem doação. Essa é a legislação, amigo. Eu tenho uma tonelada de dinheiro para pôr nessa campanha. Só que a legislação vai me pegar e vai falar, onde você vai, doutor? Aqui tem um teto. Onde você vai com esse tanto de dinheiro aí? Não vai. Então é o seguinte, eu estou me comprometendo a vocês a jogar limpo, por isso que vocês vão se lascar e vai ter que ajudar. Não, a gente só acredita, então, fechou. Nós não vamos para frente. Já prepara 100 reais, viu? Vai, prepara 200, vai preparando. Ajuda nós, moço. Nossa, é pior, eu prefiro vender do que pedir dinheiro para os outros. Porque vender você não ofende. Vender você fala, mano, tá aqui, você quer entrar, papapá, faz todo o negócio, vai lá e vende.
entrega o produto, beleza. Agora doação, meu Deus do céu, imagina ter que pedir estreia, é uma humilhação para mim. Deus vai tocar no seu coração. Pablo, por que você se candidatou? Não existe candidato ainda, é uma pré-candidatura. Vai ter a convenção dia 20 de julho em todos os partidos. E aí quando passa da convenção, valida a candidatura, aí vai para a corrida final, é o sprint final. E o pau vai quebrar, tá? Mas não tem dúvida nenhuma que eu vou subir a rampa lá de mármore branco, de marfim. Fica tranquilo. Bora. Aí, ó, deixa a hashtag, quem está chegando, seja bem-vindo. A hashtag, ó, chega desses dois. A partir de amanhã, não pode contar isso também não. É bom conhecer a legislação, eu estudei tudinho. Não, ninguém vai mexer o saco com esse trem. Estamos fechados. Qual que é a conta para doar? Calma, doutor. Calma, vai ter a conta. É disso que eu estou gostando agora. Manda o Pix. Não, relaxa. Vai fazendo esse dinheiro render para aumentar a oferta na hora. Alguém perguntou, Pablo, o Moro desistiu? Vocês sabem da verdade ou não? Não? Ele não desistiu não, amigo. Você está doido? Ele ainda acha na cabeça dele que vai ser presidente. Ele não sabe jogar politicamente. Ele foi um bom juiz. Ele estudou crime... Como é que chama o tipo de crime que ele julgou? Colarinho branco. Ele estudou isso no direito italiano. O cara parece ser muito bom mesmo. Não tem acesso ainda a ele não. Vou ver se faço um podcast com ele para vocês conhecerem ele melhor. Só que ele estava num partido que investiu 2 milhões de reais nele, ele não deu nem um tchau. Essa é a notícia. Ele não deu nem tchau. Ele sentou numa noite com o pessoal do União e na hora que foi falar que vamos ser o candidato, os caras já cortaram. Presidente não, você pode ser senador. E agora parece que vão inviabilizar a pré-candidatura de Senado também dele por causa de domicílio eleitoral. Mas a verdade é o seguinte, no mundo político, alguém que tem algum interesse político para se candidatar, levanta a mão. Que bom, espero que mais mãos se levantem cada vez que eu perguntar. No mundo político é o seguinte, não existiu, não existe e não vai existir uma pessoa que aperte a mola contra o sistema e essa mola não vai voltar na cara dela, vai voltar. Então eu vou ensinar um negócio para vocês. Seja íntegro no que você está fazendo, deixa claro para todo mundo que você não envolve em esquema, não fica rindo pelos corredores, nem de piada das coisas que você não concorda, mas não vai para cima de pessoas que estão em quadrilhas. Ali precisa o Ministério Público ser acionado, a Polícia Federal, eles que resolvem isso. Se você é uma pessoa que quer caçar esse público, esquece, você vai cair. O que você está falando? Eu estou falando nitidamente para você que eu não sou a Polícia Federal, eu não sou o Ministério Público, eu não sou o STF. Aí você precisa de ter gente que vai resolver o problema. Por quê? Todos que quiserem e que quiseram se levantar contra o sistema, não tem como nem terminar os mandatos. 2 presidentes do Brasil foi desse jeito. Não precisa, ninguém vai te obrigar, eu estou pegando um traquejo político, ninguém vai te obrigar a entrar em esquema nenhum. Mas eu estou te falando, não fica de risadinha para isso, não seja conivente e não deixe esse povo falar disso na sua frente. Porque é uma corrupção institucionalizada. Mas quando você entende que você pode governar, você, em qualquer lugar, você consegue fazer isso sem pagar uma propina. Eu tenho 26 empresas e até hoje nunca paguei nem R$1 de propina e já me ferrei com um monte de gente. E as pessoas chegam mesmo de órgãos e falam, ó, eu sei que você é famoso, viu? E você é famoso, é bom você me pagar, senão eu não estou nem aí, amigo. Pode descer o bambu. Vai custar mais caro, eu prefiro pagar mais caro em qualquer lugar do que pagar para você. Eu quero ver você nunca pôr na mão nesse dinheiro e você não vai pôr. E acabou, nunca paguei. O que eu quero pedir para vocês é o seguinte, usa a sabedoria. É tempo de você descobrir os fatos das coisas. Quando você descobre os fatos, você não fica mais escravo de argumento de gente, nem de notícia. Vou responder mais umas perguntas aqui, ó. O último dia de regularização do título de eleitor é 4 de maio. 4 de maio é amanhã, né? Poxa, mano, até o Leonardo DiCaprio estava falando para tirar o título. O que vocês acham disso? Por que vocês acham que ele está... Qual o recado que ele está dando?
Tem uma influência desde a formação escolar. E a meninada dessa idade, ela tem uma tendência a votar no seu Luiz. Vocês conseguem perceber ou não? Por causa da doutrinação escolar e tudo, eles têm uma tendência a votar no seu Luiz. Então, eles estão pedindo a ajuda de Hollywood, de grandes artistas, para faça o título de eleitor. Nossa, eles estão tão preocupados com o nosso país, né? Tem alguma coisa errada, não tem? Vou abrir para perguntas agora. Manteria o Guedes na economia? Não. Tem muito brasileiro que entende de economia, que tem trânsito no parlamento e que consegue se conectar com o STF igual o Guedes. Tem muitos. A gente não precisa ficar repetindo as mesmas soluções. É muito hashtag. Pablo, por que você está nessa? Porque é um chamado. Se não fosse, posso ficar tranquilo. Eu jamais ia estar nem discutindo esse assunto. Você vai nos debates da TV? Então, quando uma pessoa passar na rua pesquisando, você precisa falar meu nome. Você ainda pesquisa. Tipo assim, a pessoa fala, ó, se for entre esse e aquele. Aí você fala, tem como você pôr o nome dele? Porque eu já vi na ficha que não tem. Mais ou menos assim. Aí você fala, grava com o celular, olha, estão fazendo uma pesquisa aqui, não tem seu nome na pesquisa. Vamos parar de falar, né? Vai lá. José do Egito Marçal. Vai, faz pergunta aqui que eu vou responder para vocês. Pode fazer. Vai lá. Tá no Instagram? Mandem perguntas no Instagram. 7.000 no Instagram, uau. Uou. Pablo, o que precisa para você ir para o debate? Qual é a métrica para isso? Depende do partido, depende da posição e talvez de dinheiro. Alguém escreveu assim, você fala tanto em sabedoria, mas a base da sabedoria está a andar sobre a direção de Deus. E duvido que nesse momento em que seu ego te domina, você esteja sob a direção de Deus. Tá bom. Rauíris Ribeiro. Eu entendi o que você falou, mas vou te explicar. Tem duas sabedorias, a do alto e a horizontal. A primeira coisa que você tem que saber é que você não usou o seu tecladinho para fazer uma pergunta. E no dia da liberdade de imprensa mundial, o que prevalece é faça perguntas, ache menos, pergunte mais. A única coisa que eu pedi para o senhor foi sabedoria. E antes de pedir a sabedoria, eu falei, levanta uma pessoa justa e boa, que eu vou patrocinar essa pessoa. Não mexe comigo, não. Eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho ego nenhum, filho. Zero com esse assunto, eu sou só alguém que está obedecendo. Então não estou nem aí para o resto. Sua avaliação está errada. Pablo, o que você vai fazer contra o crime organizado? Olha, quem perguntou? Eu. Cara, eu queria te perguntar uma coisa de volta. O que você faz com a coisa que já está organizada? Porque isso é um problema muito grande no país, porque infelizmente eles dominam até dentro da política, né? Dentro de tudo. Tem pessoas até dentro da polícia, né? Que... Responde você para mim, o que você que já sabe está trazendo esses argumentos? O que você faria para resolver isso aí que já está organizado? É uma crítica mesmo, está organizado. Olha, a primeira coisa que eu faria é parar de aceitar suborno. Porque as pessoas do governo, né? Elas aceitam muito suborno desse pessoal. E isso aí acaba sendo um problema. Desde lá da quebrada, né? Até... Beleza, vamos falar todo escalão. mundo assim, ó. Escuta. Não, fica aí, irmão. Dá o microfone para ele. Não resolveu o problema ainda? Vambora! Você falou, como é que faz para resolver o problema do crime organizado? A única coisa que você tem que saber é que é realmente organizado. Sim. Os grandes grupos organizados do país, né, que atuam em grandes crimes, eles têm tribunais próprios, eles têm pessoas e aceitam as pessoas governar sobre isso, e a hora que elas querem sair, eles deixam sair. Se você erra, tem condenação daquelas de quebrar dedo, fazer tudo. É o seguinte, você falou assim, a solução que eu dou é não aceitar suborno. Isso é a mentalidade. Um monte de gente vai mexer o saco nos debates tudo. Você só quer mudar a mentalidade do povo. Não, amigo, é a única coisa que precisa. Ideias mirabolantes é fácil de ter, mas mudar a mente dessas pessoas é terrível. Tem um cara que eu vou
possivelmente colocar, se der certo com o cara, como ministro de comunidades. Criar um ministério de comunidade para a gente recuperar todo mundo que está lá no tráfico. Ao invés da gente chegar e falar assim, vamos arregaçar com o tráfico, meter bala, fazer Ucrânia versus Rússia. Não precisa. Você precisa chegar alguém que é líder de verdade. Eu vi um case desse, isso mexeu comigo. Eu tenho ouvido muitas pessoas. Chegar de verdade num traficante no morro e falar assim, ó, eu tenho um trabalho social e todo mundo que quiser largar essas armas para ganhar um emprego, aprender uma profissão, você autoriza essas pessoas a saírem? É porque é um crime organizado, não é bagunçado. Você sabe o que aconteceu em várias comunidades? Eles falaram, os que não querem ser nóia e querem mudar de vida, eu libero. E aí os caras vão lá com arma, entrega lá no lugar e começa a aprender, começa a se desenvolver, arruma um emprego e o tráfico está tudo certo. Aí você fala, não, vamos arrancar todo mundo de uma vez. Acredite, se você tiver um câncer e ele já tiver um pouquinho generalizado, você pode vir com a faca de açougue que você não vai arrancar ele. Algumas pessoas não vão gostar das minhas soluções, porque elas não são demagogas. Eu já fiquei pensando o que fazer. Não faz. A gente precisa de pegar a gente que acredita nas comunidades, que é muita gente, e recuperando as pessoas. Em 4 anos, eu acredito, se as pessoas entenderem o que eu estou falando, as igrejas vão proliferar, porque elas trazem economia para o Estado. Vocês têm que saber disso. Se a igreja quiser crescer, é uma sugestão que eu vou dar para todo mundo, que qualquer religião. Se vocês ouvirem o que eu estou falando, vocês vão crescer 10 vezes mais. Eu quero que cresça. Quanto menor o prédio dessas igrejas, mais proliferação delas vai ter capilarização em toda a terra, principalmente no Brasil. Por quê? Porque uma pessoa que está firme em comunidade, presta atenção, uma pessoa que anda firme em comunidade, o que vai acontecer com ela? Ela dá menos trabalho para a sociedade. Alguém, por exemplo, ouve uma pregação, que seja na igreja católica, evangélica, onde for, a pessoa ela faz assim, ó, ela adultera menos, não foi que ela fica sem adulterar, não. Ela sai do mundo do crime, então ela traz eu vou falar lucro, tá? Porque se a pessoa não dá prejuízo é uma coisa, mas a igreja dá lucro para o Estado. Porque as pessoas querem ser pessoas melhores e tal. Agora, não estou falando que as pessoas têm que ir para a igreja, vai se quiser, a liberdade não é isso? Então eu vou te falar. Fica tranquilo, pelo que a gente aceitou e por tudo que é a mentalidade do povo. Esse assunto que você me pediu aí não resolve. Um problema muito grande que tem pelo menos igual eu vim de Franca, né, interior de São Paulo, e infelizmente lá na cidade, as pessoas tinham que procurar os traficantes, né, o crime organizado, por conta que a polícia não conseguia resolver o problema. E isso é um problema muito grande que encontra, né? E igual, tinha uma loja e foi roubada a minha loja 3 vezes. E a própria polícia falou assim, olha, cara, infelizmente eu não posso fazer nada, porque se eu pegar ele aqui dentro da sua loja hoje, chegar lá, e eles vão pegar e vai sair primeiro do que você. Né? Então, assim, isso eu acredito que é um problema. O que você faria a respeito disso? Eu li uma pergunta aqui, eu acabei perdendo. Repete a pergunta. Um problema muito grande que tem, né, é as pessoas ter que buscar esse tipo de pessoas, né, pelo menos na minha cidade era assim, que para poder resolver problemas. Um exemplo, foi furtada a sua loja. Ó, deixa eu te explicar o que é o crime organizado. Vou explicar para você. Um amigo meu aqui de Osasco teve furtada a residência dele no interior aí, uma chácara. Pararam um caminhão, levaram tudo. Ele, em uma comunidade, todo ano, no Dia das Crianças, ele ajuda. Aí ele ficou mó chateado que roubaram. Olha para você ver que loucura. Ele pegou e mandou uma mensagem lá para a galera dessa comunidade e falou assim, eu estou muito chateado, roubaram minha casa. E o cara falou assim para ele, espera só um pouquinho. Mandaram nos grupos, desde lá, não sei que jeito que funciona. Passou umas 2 horas e falou, doutor, foi um engano, era uma mudança que eles pegaram. E eles mesmos vão voltar. Pararam o caminhão lá, os ladrões, colocaram até os quadros na parede. Vocês acham que é verdade? Eu estou te falando, é real. Eu estou te falando, olha o nome dos caras, mano. Crime organizado. Então,
vai levar décadas para acontecer um negócio desse. De você querer desestruturar uma coisa que é organizada, porque o governo federal não é organizado. Eu não queria tirar a esperança de vocês, mas vamos focar em edificar coisas. Se você quiser só destruir, arregaçar, vamos acabar com isso, não vai acabar com nada, porque é estrutural. Ele está capilarizado, está dentro de partido político, está dentro de um monte de lugar. Nossa, mas a gente consegue evoluir, crescer esse país mesmo assim? Sim, se você focar na produtividade, se você for edificador de coisas, você não precisa frear o país para resolver problema de não sei o quê. O país é uma locomotiva, igualzinho a Velocicoaster lá em Orlando. Alguém foi naquela montanha-russa? Alguém foi? É a montanha-russa mais doida que eu já vi de velocidade. Quando ela está em alta velocidade, você fala, agora nós vamos morrer todo mundo, que ela não vai fazer aquela curva. Aí quando você pensa isso, ela ainda acelera mais. Aí fala, não, já ela vai voar e vai passar para outro parque, alguma coisa vai acontecer. É isso que a gente tem que ter com a sensação do governo, o país sendo governado por alguém que tem mentalidade de aumentar a velocidade no país. Eu não vou responder essa aí não, falando que o movimento não sei das quantas é honesto. Eles falaram mal de mim hoje, não fez uma pergunta para mim e é tudo mentira que eles falaram. É o Senhor MBL, presidente. é o MBL, eles fizeram merda hoje e não fizeram pergunta também. Senhor presidente, Fala. meu nome é Capone, eu sou 10 em 1, ou estou 10 em 1. Domingo, no estádio de Barueri, o senhor citou o nome de um brasileiro que infelizmente é muito pouco conhecido, Juscelino Kubitschek. Sim. Para alguns paulistanos é apenas um shopping bonitinho lá na Vila Olímpia. Mas JK mudou a cara do país. Mudou. Ele fez 50 anos em 5. Mas o mais legal na biografia de JK é como ele entrou na política. E o jovem JK formou-se em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, com muita dificuldade, ele é filho de lavadeira. Entrou na Polícia Militar de Minas Gerais também por questões financeiras e foi servir na Revolução de 32. Um belo dia, por acaso, não existem acasos, o então governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, vai a Cruzeiro visitar as tropas, conhece o jovem Juscelino, se encanta com ele, e 2 anos depois nomeia Juscelino prefeito de Belo Horizonte. 30 anos depois, Juscelino Kubitschek chega à presidência da República, pelo voto direto e democrático da maioria do povo brasileiro. Senhor Pablo Marçal, que o Eterno te conceda a sensação de também se tornar presidente da República pelo voto direto e popular. E desde que eu li essa história, eu tenho falado dioturnamente, incansavelmente, que alguém vai me colocar na política. Alguém vai me colocar na política. E a pergunta que eu deixo no ar para você, para mim e para o universo, será que é Pablo Marçal que vai me colocar na política? Boa sorte, senhor presidente. Valeu. Muito bom. Você já está, amigo. Agora é instrumentalizar, canalizar isso. Pode, fala aí que eu repito aí. Alberto.Capone 1. É o Capone. O próprio. Ó, a gente está falando da liberdade de imprensa. É um assunto muito bom. E aí alguém comentou ali o Enéas. Dá vontade hoje, depois que você percebe o que aconteceu, de ter pelo menos votado no cara, sim ou não? Sim. Mano, o cara era uma máquina. O cara era uma máquina. Eu não prometo ser tão inteligente como ele, que eu vou falar um negócio para você. Mas eu prometo uma coisa. Vai ter revanche. O Brasil perdeu muito com aquilo. De ter um cara inteligente daquele jeito e que ama o Brasil daquele jeito. Tem mais doido que eu já vi. Você falou do Juscelino Kubitschek e não terminou com a história trágica dele. Ele morreu aqui na Dutra.
E muitas pessoas não acreditam que foi um acidente. Esse país, ele tem pago um preço muito alto por matar heróis. As pessoas que se propõem a resolver a nação, elas de fato, elas pagam com a própria vida. Então, o que você puder fazer para virar militante do país e não de uma pessoa, põe isso na sua cabeça. Tem uma coisa que eu vou ensinar, é uma onda. Voto não ganha eleição, sabia? Voto não ganha eleição. Tem gente que fala assim, ó, eu vou guardar o voto bem aqui. Você quer subir aqui? Você está fazendo sinais? Ou você está... Dá o microfone para ela. E o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta. Boa noite a todos. Qual que você chama? Meu nome é Bárbara, tenho 24 anos. Nasci e cresci na igreja, sempre obedeci a palavra de Deus, sempre tive Antigamente intimidade o pessoal com que... Deus. Vou comentar isso não, vai. Pode ir. Fica à vontade. Não, é porque eu acho bonitinho quando a pessoa fala que nasceu na igreja. Antigamente as crianças nasciam na igreja, né? Era maternidade a igreja. Não, nasci, fui apresentada, tudo bonitinho. Não, é só pro pessoal. Tá bom, gente? Mais ou menos assim. Mas assim, eu sou bombeiro civil há 5 anos e eu estava estudando para entrar na polícia militar e seguir a carreira militar. Só que o meu chamado sempre foi de pregar o evangelho. E por alguns anos e por causa da religiosidade da minha igreja, eu não conseguia atingir o cargo que eu precisava para poder casar com um pastor e pregar o evangelho por todo mundo. Então esse sonho Você não acabou... casou não? Não, sou solteira. Mas você pode ir sem casar, ué. Mas da forma que eu cresci, foi ensinado dessa forma. Aí o que aconteceu? Foi agora que o Espírito Santo começou a me mostrar. O Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: Bárbara, como que você quer chegar diante de mim? Com as muitas vidas que você salva como bombeiro, mas que depois que elas se recuperam, elas ficam à mercê do diabo, morrem e vão para o inferno. Ou com as muitas almas que você pode ganhar com o meu chamado, com o chamado que eu te dei, com a unção que eu te dei. Escolhe. Foi o que o Espírito Santo colocou dentro de mim e eu falei assim: Espírito Santo, estou abrindo mão do corpo de bombeiro, estou abrindo mão do meu concurso e vou lutar pelas almas. Isso faz 1 mês e meio, daí surgiu o evento do Marcos Fergutz. Eu fui no evento do Marcos Fergutz, desbloqueei e ajudei a desbloquear várias outras pessoas. Você quer fazer aqui, do palco, linguagem de sinais? Fica a critério do senhor. E ali... Vai lá, vamos inaugurar essa etapa. E ali, o Espírito Santo falou assim para mim: vou te levar pessoas a lugares. Eu, como bombeiro, estava ganhando R$600, estava passando necessidade, continuo passando necessidade. E Deus me deu uma ideia para acessar todas as profissões com um curso básico de Libras, só que eu não tenho como investir. E o Espírito Santo falou que ia me levar pessoas. A primeira pessoa que ele me levou... no palco aqui. A primeira pessoa que ele me levou foi o Marcos Fergutz. Ajudei no desbloqueio, ajudei a batizar várias pessoas e ali eu me senti completa, cumprindo o meu chamado. Na segunda vez, eu preguei o evangelho lá no Marcos Fergutz. Ele não queria deixar eu pegar o microfone. A gente teve um enfrentamento, olhei frente a frente. E aí depois ele veio entregar o microfone. Não é verdade, gente? Quem tava lá? Quem viu? Quem viu? Então vai Olha lá. lá, ó. Então vai, eu vou continuar e você Mas, faz os enfim, sinais aí. É isso aí. Então vamos lá. Pablo. Cadeira? Fica aqui, ó. Uma cadeira aqui para ela. Pablo. Faz Boa aí, noite. só um pouquinho. Como é que é a linguagem de sinais? Comunismo. Deixa eu ver como é que é comunismo. Eu acho que é assim, ó. É assim, ó. Esses extremos, um pra cá, outro pra cá. O extremo esquerdo é assim, ó. O direito é assim, ó.
Tá doido, alienador. Não é brincadeira o que eu tô falando, é real. Pablo, boa noite. Tá. Aqui, Tamires. Oi, Tamires. A minha pergunta é a seguinte: você fala muito sobre mudar a mentalidade, né? Falo muito não, eu vivo mudando a minha mentalidade. Sim, um dos Meus motivos... filhos estão mudando de mentalidade todo dia, minha esposa, quem trabalha comigo. Hoje mesmo eu estou aberto à mudança de mentalidade. Antes de mesmo vocês entrarem nessa palestra, estava rolando uma parada que a gente mudou nossa mentalidade. Sabe que dia que foi? A gente estava numa reunião ali com todos os executivos e do nada a gente falou assim: vamos chamar as nossas esposas e filhos para uma reunião para a gente ceiar aqui. E aí, do nada, a gente, na mudança de mentalidade, a gente falou: vamos fazer isso aqui periodicamente. E foi uma das melhores experiências que a gente já teve aqui. Sim. Então assim, mudança de mentalidade é todo dia. Eu não me apego, por exemplo, numa reunião onde eu vou ficar a minha vida inteira fazendo as mesmas coisas. Eu estou pronto para mudar. Você dá conta de falar isso? Eu estou pronto para mudar? Dá ou não? Dá conta, né? Sim. Agora, peraí, só um pouquinho. O que todo mundo fala do seu Luiz e do Messias, por favor, humildemente, sem sacanear ninguém, esses dois estão querendo mudar alguma coisa? Não, na moral mesmo. Você via esses caras assim ou não? E nós vamos fazer diferente. Eu vi um vídeo do seu Luiz, ele acabou soltando sem querer, porque ele é bom de conversa. Ele acabou falando sem querer uma frase que eu fiquei emocionado. Ele falou assim: nunca mais eu vou enganar o povo. Ou seja, ele está querendo mudar, mas não muda. Vai lá, qual que é a pergunta? Tá. Nós que somos seus alunos... Não, olha que massa. Ela na transmissão ficou parecendo que está no canal Cultura. Você ficou lá. Vai falar que não. Coloca aí, coloca aqui meu nome. Tira esse nome Cultura aqui, põe meu nome aqui. Vai lá. Nós que somos seus alunos e passamos por essa troca de mentalidade, essa mudança de mentalidade, que hoje foi o que me fez estar aqui, mudar para Alphaville e ter minha empresa aqui. Ontem, quando você estava saindo de Belo Horizonte, você postou algo de uma notícia que saiu. E eu entrei para ver, eu li a maioria dos comentários. E é um absurdo para quem está perto de você e sabe, né, um pouco do que você vive, o que as pessoas ali estavam falando. E eu vi muitas pessoas que também são seus alunos brigando com essas pessoas. E eu não acho que esse seja o caminho. Nem eu. Então, nós como alunos seus, qual que é o ponto de partida mais fácil para que a gente possa levar essa mudança de mentalidade para essas pessoas? Quem que gosta de discutir? Levanta a mão, gosta mesmo. Até 2016 eu dava conta de entrar numa postagem e responder mais de 1.500 comentários de gente enchendo o saco. Aí depois eu vi que não tem ROI, não tem retorno. Agora, eu tenho quase 400 mil alunos. O seguidor tem bem mais, né? As pessoas, quando vão entrar numa treta, ela está de boa na casa dela, ninguém está vendo, só o teclado e o comentário. Ela não deixa passar barato, entende? Mas não compensa. Agora, cada aluno está num nível. Eu, por exemplo, não ia ter discussão de jeito nenhum. É que eu acho que não ajuda nem você e nem as pessoas que precisam Mas você mudar entendeu essa o que eu te mentalidade. falei? Sim. Mas você entendeu? Sim. A gente tem muita gente que quer ajudar e cada um está num nível. Tem uns que estão no nível de sair na doideira lá nos comentários. Não precisa. Entendi. Relaxa.